Olá, pessoas que acharam esse vídeo aleatoriamente. Aqui é o Dado Fogão. Normalmente esse canal aqui é só pra D&D no sentido de RPG de mesa, mas eu meio que sinto que eu tinha que falar porque, sabe quando você encontra uma obra e você sente que você se conecta bastante com ela e você tem que falar pra todo mundo que você conhece como que você adorou, como que todo mundo deveria jogar? Bem, no caso eu vou falar desse jogo aqui, desse indie que usa as regras standard D&D 5e, que é uma mistura de Planescape Torment com Disco Elysium. E esse jogo se chama Esoteric Ebb, cara. A minha semana tá bem cheia, mas eu não consegui parar de jogar esse jogo até eu terminar de zerar. E eu quero falar sobre ele aqui no canal essa semana. Se os exemplos que eu falei não quer dizer nada, Esoteric Ebb é um CRPG, né, um RPG de computador que normalmente você clica de uma maneira de uma câmera lá de cima, sacou? Onde você tem várias escolhas, sacou? Várias escolhas de diálogo, várias escolhas de ação pro seu personagem. E a coisa especial que esse jogo tem, por pegar inspiração em Disco Elysium, é que você tem vários personagens, várias vozes dentro da sua cabeça, te dando sugestões dependendo do quão conectado você é a esse conceito. Só que diferente do Disco Elysium, que normalmente são tipo várias coisas com percepção, uso de corpo, sacou? Eletroquímica, sacou? Aqui eles decidiram utilizar os 6 atributos de Dungeons and Dragons: força, destreza, constituição, carisma, inteligência e sabedoria. Então, basicamente, quanto maior são os seus atributos com esses, basicamente, personagens dentro do jogo, mais opções você tem para se resolver baseado nesse tipo de coisa. Se você tem força alta, você tem chance de, tipo assim, quebrar a porta em vez de você ter que falar com alguém ou ter que destrancar ela, sacou? Você pode tentar acabando manter sua presença intimidadora em vez de você ter que lutar normalmente, sacou? Você pode usar sabedoria para tentar dar um insight, você entender as motivações dos personagens, sacou? Só que elas têm vozes, elas têm uma personificação baseada no seu personagem, que é um clérigo, pelo menos inicialmente um clérigo, sacou? Pela backstory, mas que você pode ir mudando se você ficar ouvindo essas vozes nas suas cabeças. Essas vozes na sua cabeça, correção. Porque basicamente, se você tiver inteligência alta, a sua inteligência vai recomendar que você seja um mago em vez de um clérigo. E quando você quer usar algum desses atributos, você rola um D20 mais, né, o seu modificador para ver se você consegue passar num DC, que nem no jogo, sacou? E você também pode ganhar vantagem ou desvantagem dependendo de outros diálogos ou outras ações relacionadas a esse personagem ou essa situação que você fez. Porque esse personagem ele é um clérigo, mas ele também consegue usar, meio que na parte meio subclasse clérigo arcano, então ele pode utilizar algumas magias. E no caso eu posso usar Grease. E tipo, eu poderia tentar empurrar algo, mas eu não consigo, mas eu posso usar magia Grease se tiver a opção, para conseguir escorregar mais fácil e diminuir o DC em tipo menos 10. Sacou? Essa é uma das coisas que eu adoro nesse jogo. Eu acho que, tipo, como jogador de D&D, eu acho que muita gente também ia curtir. Intermissão. Mas eu não entendi, Dato Fogão, você falou que usa, mas ao mesmo tempo você falou tal de standard. O que é isso? Então, jogos que utilizariam o sistema de D&D normalmente, a parte toda do OGL, né, do Open Game License antigo, né, que normalmente é uma licença que você pagaria e tudo, dependendo se fosse dentro de conteúdo de fã ou não, se você poderia vender ou não e tudo. Bem, nesse caso, os Standard Rules são as regras básicas que são de graça, que normalmente você pode pegar como PDF, baixar tipo normal, sacou, do D&D 5e até o 2024, sem imagem, sem, sacou, os frufru todo de edição e tudo, mas você tem as regras de graça, várias das regras básicas, sacou? E no caso, já tem um tempo, já tem uns anos, acho que 3 anos, que eles tornaram essas regras standard de D&D 5e como Creative Commons. O que quer dizer? Quer dizer que você pode utilizar essas regras sem você precisar pagar uma licença para Wizards of the Coast. E no caso seria totalmente sua, tipo, a coisa que você cria usando o standard é sua, eles não podem fazer nada, eles não podem comandar nada, são sua propriedade. E no caso esse jogo aqui, ele usou a standard 5.1 e 5.2, 2014, né?
e de 2024 para fazer esse jogo aqui. Logo tem vantagem, tem magias como Speak of the Dead, sacou? Dancing Lights, desvantagem, né? Exaustão, tem várias coisas que tem, tipo, no D&D que estão nas regras básicas e esse jogo aqui pôde utilizar, entendeu? Logo é por isso que eu gosto. Mas ao mesmo tempo ele não pode usar coisas como Forgotten Realms, ou Eberron, ou tipo a lore, ou monstros específicos que estejam fora do que tá escrito aqui do Standard. Fim da intermissão. Mas no caso esse jogo é um jogo bem narrativo do mistério, onde o seu personagem, o clérigo, tem que descobrir um mistério que tem, vamos dizer, várias camadas, sacou? Sobre quem é que explodiu a loja de chá numa semana tão importante para a cidade, que é a primeira eleição democrática que esse reino vai ter, tipo, desde sempre. Então, meio que você, como um servidor público da guarda, tem que resolver isso encontrando vários NPCs estranhos junto com seu parceiro Goblin, tá ligado? Chamado Snell. Eu achei ele bem legal, sacou? E você tem que fazer isso, resolver esse mistério em até 5 dias até o dia da eleição, pra você não ser demitido, tá ligado? E o pior talvez aconteça. E cara, esse jogo é muito legal. Ele é um jogo super engraçado. Eu ri muito nesse jogo, tá ligado? Ele é bem leve, por mais que tenha bastante nuance e tem partes emotivas que se levam a sério. Esse ainda é um jogo que tenta pegar a vibe do... Esse seria uma campanha em que o criador do jogo estaria mestrando para você no setting, no cenário dele, que é um cenário próprio chamado Esoteric Coast, que no caso é o cenário que eu imagino que ele mestra os jogos de D&D dele, que tem várias eras e tem várias coisas interessantes, tá ligado? Tanto políticas quanto dos deuses que eram vivos e foram ascender a divinação por causa de poderes além deles. Mesmo assim eles podiam morrer. Sacou? Tem várias coisas interessantes e até que bem reais, mas ao mesmo tempo o seu personagem mora com a mãe, e quando você vai tentar falar isso com o Snell, seu amigo Goblin, as letras da opção de falar sobre isso começam a tremer para mostrar o quão ansioso ele tá de ser julgado pela sua situação financeira. O jogo tem combate, mas a maioria das vezes o combate é muito mais pelas escolhas de texto, de vez em quando o HUD de magias que você pode preparar, do que realmente ser tipo um Baldur's Gate da vida, sacou? É meio que aprendendo com Planescape, né, que é um ótimo jogo, mas o combate não é exatamente muito bom, né? E você literalmente às vezes pode receber dano psíquico se você falar algo muito cringe, sacou? Ou alguém realmente mandar uma zoada muito pesada em cima de você, sacou? Então, tipo assim, esse é mais ou menos onde você tem o maior perigo, tirando o seu tempo limite. Aí que tem a parte que eu acho que realmente o maior problema desse jogo e um desses é exclusivamente para nós, sacou? Que é o fato de que o jogo não tem nenhuma localização PTBR, na verdade quase nenhuma localização no momento, porque esse jogo é um indie. Eu falei com o Christopher, né, que é o criador do jogo, já ano passado. Ele falou que ele tinha bastante interesse em localizar, em traduzir o jogo para cá, mas o orçamento que ele tinha pro jogo, ainda mais esse jogo tem tipo 750 mil palavras, ele não tinha o dinheiro para traduzir para muitas linguagens. Então ele quer que dá prioridade, sacou, pra localização quando ele conseguir mais o orçamento, quando o jogo começar, né, a vender, porque esse jogo vendeu o quê? A partir de semana passada. Então, se Deus quiser, o jogo é um sucesso que nem Disco Elysium, e ele lança com várias linguagens para todo mundo poder aproveitar. E o segundo problema, que já não é exatamente aqui só pra gente brasileiro, é que esse jogo não tem uma dublagem no lançamento, né, que nem Disco Elysium, mas tipo, quem jogar Disco Elysium hoje em dia, você tem a dublagem das vozes na sua mente e dos personagens, e aqui não tem. E por mais que eu não tenha problema, eu sei que muita gente tem problema de não conseguir ouvir, tá ligado, a voz dos personagens para deixar a leitura mais leve. Além de certos bugs menores que nunca me atrapalharam, que nem um jogo de Bethesda, mas
você dá pra ver que esse jogo é um trabalho de poucas pessoas. E tipo assim, mesmo assim eu falando isso daqui por, sei lá, cara, 8 minutos, eu sinto que eu não falei o suficiente pelo quão bom eu acho que esse jogo é. Eu também não quero falar muita coisa porque eu não quero spoiler muito pra quem tem interesse agora ou esperando caso role uma tradução oficial ou não oficial em PTBR. Mas, tipo assim, cara, eu não sei se a demo tá disponível hoje em dia, porque ela tava disponível antes na Steam, na Fest, sacou? Eu recomendo porque a demo é tipo assim, o primeiro dia inteiro do jogo, sacou? Se você souber inglês, é claro. Ou tiver um dicionário ou um tradutor do seu lado. E pra finalizar o vídeo, né, eu vou falar as coisas só do primeiro dia do jogo, né? Basicamente, as primeiras 6 horas que eu anotei aqui, que eu achei muito interessante aqui do Esoteric Ab, pra falar sobre isso, né? Eu conversei com um diabrete que mora na cidade, que trabalha com papelada de direito, né? E eu literalmente pude perguntar a ele o que ele acha que eu deveria fazer para investir em estoque. E ele falou da existência de estoque de, literalmente, investimento em aventureiros. Eu descobri que existe literalmente um seguro Revivify que você tem que pagar a sua vida toda para ver se você pode ser, sacou? A sua vida revivida pelo preço do Revivify. E se por acaso você não tiver ao morrer, a sua família tem 7 dias do Gentle Repose, o cantrip, para conseguir as 300 moedas de ouro para poder pagar sua volta à vida. Eu descobri que existia programas de auxílio Goblin, pelo fato de que vários, né, trabalhos formais não gostariam de trazer pessoas dessa raça, o que é ilegal, né, porque é racismo, mas mesmo assim vários deles ainda assim não conseguiam emprego e acabava levando a vida de crime por causa disso. Então o governo tentou fazer programas de auxílio para isso, que rapidamente foram largados por falta de verba. Existe literalmente um halfling, sacou? Que estuda psicologia e sua pós-graduação é em estudos de alinhamento, onde ele fala da opinião, né, e a subjetividade de alinhamento, principalmente nesse setting, porque o alinhamento foi criado pelo Jor, pelo deus, tá ligado, antigo, e bem e mal é baseado no que ele achava. Então, bem é você ser alguém que faz as coisas por uma motivação altruísta, e mal é você ser uma pessoa que faz com motivações egoístas, que eu acho que era meio que uma das traduções antigas sobre bem e mal antigamente, em alguma das versões, e várias pessoas em Universe discordam disso, ou não acham importante, sacou? Eu acho muito interessante o como que esse jogo tenta racionalizar certas mecânicas aqui do RPG e mostrar o como que certas pessoas pensam ou achariam ou estudariam sobre isso. É uma das coisas que eu parei a pensar bastante. Eu falei, nossa, eu poderia muito bem aprender com isso e pensar nisso nas minhas mesas, nas minhas histórias. E eu acho que isso é uma das partes mais especiais desse jogo. Não só porque eu acho que esse jogo é muito bem escrito, mas também como alguém que gosta muito do hobby, gosta muito de D&D. Mas é isso, gente. Era pra ser um vídeo rápido, mas eu tô falando bastante de uma coisa que eu gosto e eu acabo falando bastante. Que nem quase todo vídeo aqui no canal. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado por ver esse vídeo aqui, que provavelmente dá pra sentir que eu tô sem script. Sacou? Não deu tempo, aqui tá uma semana bem cheia, sacou? Por certas situações aqui na família. Então, muito obrigado por quem viu o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana e valeu! E aliás, eu não poderia terminar esse vídeo sem agradecer aos membros do clube do canal. Muito obrigado aos membros apoiadores Gaivoto, Murilo, Crobes, Jojozus, Eduardo, Lucas Schran, Anderson Moraes, Tarcísio Oliveira e Ângelo Merchese. Muito obrigado a todos que apoiam o canal por R$5 ao mês. E também muito obrigado aos membros aventureiros, Aldaleia Freire, Leite com Manga, Marcelo 4294, Versagem Crowmédia, Woki, Miss Lamad, Nathan, Davik Gamer, JVMB, Logan o Aleatório, The Shadow One, Yuichi, Anthony Kawan, Harunetsu, RPG Hoje,
Felipe Oliveira, o fantástico Sr. André, Tepeira 1602, Egg do DM e _H_. Muito obrigado mesmo quem consegue apoiar o canal todo mês. Se você quiser se juntar, você ganha umas coisinhas grátis e você pode escolher qual desses modos melhor serve para você. Mas você tá vendo o vídeo até aqui, já ajuda bastante. Então muito obrigado por tudo, gente. E tenham uma boa sexta. Valeu!